Neste episódio do podcast Panorama de Negócios, nós vamos falar sobre mediação de conflitos. E para isso, o nosso convidado é o Dr. Murilo Furtado de Mendonça Júnior. Ele é o nosso convidado do podcast Panorama de Negócios. Dr. Murilo é presidente do INCAT, Instituto de Mediação, Conciliação e Arbitragem, e diretor também da Educorp, ambos com curadoria do escritório Ronaldo Martins e Advogados. É um prazer, doutor Murilo, recebê-lo mais uma vez aqui no podcast Panorama de Negócios. Milton, eu é que agradeço. Na realidade, o papel nosso é fazer a semeadura desse assunto, né, tão relevante que é mediação de conflitos, né? Num mundo hoje que não falta conflito, né? Nós temos conflito para todos os lados. E eu sempre entendo que o nosso papel aí é a cultura da pacificação, né? Não, e é importante destacar, o Murilo, o seguinte, que conciliação e mediação, quando a gente vai ver na história da humanidade, sempre foram questões assim muito importantes, né? E contam, obviamente, com práticas milenares de resolução de conflitos que têm, no caso, ganhado cada vez mais destaque no nosso mundo contemporâneo, porque aí reúnem hoje ferramentas que são essenciais para essa cultura da pacificação, né? E quando a gente fala sobre isso, Murilo, tem uma questão que a gente percebe, né, que os conflitos, eles existem em várias situações, né? Seja a situação política, né, seja a situação de governo, e também, obviamente, na questão empresarial, né? Então, o nosso foco aqui é justamente isso, né? Mediação e conflitos voltado para o meio empresarial. Sim. Tomando isso daí por base, Murilo, o que hoje as empresas elas estão atentas em relação a essa questão? Porque é algo que melhora muito, por exemplo, o trâmite de determinadas questões, por exemplo, inclusive envolvendo muitas vezes uma briga judicial entre empresas, né, que muitas vezes na justiça comum, por exemplo, às vezes leva muito tempo. Isso daí, obviamente, que causa prejuízos muitas vezes para essas empresas, né? Então, só para a gente ter uma ideia, em linhas gerais, quando a gente fala sobre esse tema, como é que a gente verifica isso dentro dessa questão empresarial, doutor? Perfeito. Milton, a gente quando começa a tratar do assunto mediação, nós costumamos utilizar um argumento, uma linha de argumentação, dizendo para as pessoas, para os mediandos, o seguinte: você prefere participar do acordo ou delegar para um terceiro? Esse terceiro é um juiz de direito. E o que acontece na prática? Uma decisão, uma sentença judicial costuma não agradar ambas as partes. É um costume que a gente observa. Então, além da demora também, né, doutor? Porque às vezes demora, né? Exatamente. Uma mediação, ela tem um prazo assim muito curto de acontecer, eu diria de semanas ou meses, enquanto se a pessoa entrar com num contencioso, né, com uma questão para discutir, isso pode levar, a gente vê a experiência do aparelho judicial. O que acontece? O Brasil hoje tem mais de 100 milhões de processos. Nossa. E as coisas realmente têm andado com muita dificuldade. Dentro das organizações, empresas familiares, que é o número maior de empresas que tem no Brasil, é muito comum o conflito se instalar entre os sócios, entre áreas que tradicionalmente a área comercial com a área financeira, com a área de operação, eles têm questões para resolver. E se o líder não tem uma habilidade, se ele não tem um treinamento nessa área de mediação, ele pode não conseguir costurar as pontas, sabe? Nós temos um escritor chamado Robbins, ele diz que nós temos
três tipos de visões na área do conflito. A visão tradicional, a visão das relações humanas e a visão interacionista. O que acontece? A primeira visão que eu falei, a tradicional, era pela primeira metade do século passado, onde o conflito ele era pernicioso, ele era visto com maus olhos e a coisa não se desenrolava. Então o conflito estava instalado, era realmente o caos, né? O caos. Depois, com a evolução das relações humanas, já na segunda metade do século passado, essa visão começou a olhar o conflito de uma maneira diferente, de uma maneira construtiva. Porque isso tem que partir do líder, e o líder tem que estar capacitado para isso. A última visão já é uma visão olhando que o conflito é saudável. Hoje nós vivemos num mundo extremamente conflituoso. Se a gente olhar pelo lado que é bom ter oposições, ter opiniões diferentes, agora a pessoa tem que saber, quem está fazendo a mediação, ele tem que ter ferramentas, ele tem que ter conhecimento, capacidade para poder costurar as pontas e fazer com que aquilo impacte em produtividade, num ambiente bom de trabalho, porque é natural o conflito hoje. Hoje a gente tem que olhar o conflito. Hoje, uma pessoa, se você observar, é natural ele ter vários conflitos na vida dele. Sim. Na carreira dele, na vida pessoal, na vida profissional, na vida social, ele pode ter um conflito. E a gente tem que começar a olhar para o conflito de uma maneira diferente, para que a gente possa trabalhar esse conflito de uma maneira extremamente positiva. A gente sabe, ô Murilo, que muitas vezes, por exemplo, situações econômicas adversas, e aí eu falo, levando em conta, por exemplo, o período pelo qual passa o Brasil, e passa até o mundo mesmo, né? A gente percebe, por exemplo, que uma situação, entre outras, né, que pode gerar conflitos, por exemplo, entre sócios, e aí falando no caso de empresas familiares, né, que é a maioria no Brasil, essa questão, por exemplo, econômica, muitas vezes ela é um fato gerador de conflitos, não, Murilo? Eu vivenciei, se você me permite, Sim. eu não quero mencionar a empresa, mas eu vivenciei uma experiência numa empresa onde os dois sócios sentaram para conversar e disseram entre eles que cada um queria ir numa direção estratégica. E aí, de certa forma, está tendo um conflito. Um sócio, eles tinham o mesmo número de ações e um queria ir para um lado, o outro queria ir para o outro. Então, assim, o que foi? No caso, eles já tinham um contrato entre eles que eles iam trocar propostas de um comprar parte do outro. E foi isso que aconteceu. Tá. Mas quando você fala disso, né, Milton, eu fico vendo esse panorama que nós estamos vivendo hoje, um ambiente de negócios que nós estamos vivendo hoje, quão normal é ter um conflito e a gente perceber que as empresas, em geral, não dão a devida importância. E isso gera um custo invisível para o acionista majoritário, que ele ainda talvez não tenha parado para pensar. Isso fez com que eu tem um artigo meu que vai ser publicado em coisa de 2, 3 dias, que eu falei sobre quais os custos de conflito numa empresa. E são muitos, Milton. Ainda mais agora a gente vivendo uma questão de saúde mental nas organizações. Então isso gera um conflito dentro das organizações. E o que a gente percebe, o nosso trabalho é ir até as empresas e tentar pacificar esses conflitos, mas de uma maneira positiva, construtiva, e isso a pessoa tem que saber tratar disso, porque se não souber, a coisa piora. Hoje nós temos no mundo menos construtores de ponte
e mais construtores de muro, né? Sim, nós estamos vendo isso sim. no nosso ambiente político, econômico. Então, nós estamos vivendo num mundo de muito conflito, onde tem muito trabalho para nós. O pessoal ainda tem que dar a sacada do que isso representa de custo para as pessoas, que eles ainda não pararam para pensar. Ô, gente, é importante destacar, o doutor Murilo, ele também é professor. Então, obviamente, que tem uma missão extremamente importante sob o ponto de vista de formação, né, dessas pessoas nas quais ele ministra a disciplina. Tomando por base isso, tá, as pessoas têm comentado muito comigo, ô Murilo, da dificuldade que se tem, por exemplo, hoje, dos jovens, tá, dessa safra de jovens, em termos de mercado de trabalho, em termos de comportamento desses jovens dentro de uma situação de trabalho. Qual o meu questionamento que eu gostaria de repercutir com você? Como está, por exemplo, a figura desse jovem, né? Desse jovem dentro desse contexto, do que você tem verificado, do que você passa para eles, sob o ponto de vista do mestre, né, do professor, e o comportamento deles em relação àquilo que está sendo passado para eles. Eles conseguem absorver isso com uma certa facilidade ou tem um embate de questionamento com o mestre? Nossa, não, você foi num ponto, eu queria agradecer, porque o INCAT não só trabalha com a experiência que tem na prática com mediação, como nós também damos formação e capacitação para líderes para poder fazer a mediação. Uhum. Então, nós já recebemos demandas de clientes para que nós treinássemos a equipe jurídica dele, uhum, que era muito demandada. Era uma empresa muito massiva, então tinha muito processo trabalhista para tentar fazer a mediação e a conciliação, para evitar que vá a juízo. Quando você fala numa geração, e eu tenho dado muita palestra sobre conflitos geracionais, nós temos hoje, Milton, no mercado hoje, 5 gerações já convivendo, uhum, sendo que a mais nova tem em torno de 10, 12 anos e ainda não entrou no mercado de trabalho. Mas é muito comum nas grandes organizações já terem 4 gerações trabalhando juntos. uhum. Agora, nós precisamos capacitar os líderes para que eles saibam liderar essas pessoas. São pessoas jovens, inexperientes. Eu tenho lido quase que diariamente sobre a geração Z, sobre o comportamento dela dentro da empresa. E às vezes causa um desconforto, por uma série de motivos. É um pessoal que está numa outra realidade. Agora eu te pergunto, isso cabe ao líder ou a gente tem que exigir isso desse jovem de 25, 30 anos? Cabe ao líder. O líder tem que saber tratar. Em geral, um líder hoje que tem uma liderança representativa, ele já tem abaixo dele 3 gerações. Ele tem que saber conversar com cada geração, porque cada geração tem um modelo mental diferente, um modelo cognitivo de entender as mensagens, as tarefas, as ações. Então, é um desafio muito grande. Você sabe que você estava falando sobre essa questão da liderança? Eu me recordo que alguns anos atrás, eu ministrava uma disciplina chamada Chefia e Liderança. O grande desafio, na verdade, era de se passar para aquele aluno a diferença entre ser chefe e ser líder. Porque é aquele tal negócio, muitas vezes as pessoas respeitam e seguem e admiram o líder, mas elas questionam e muitas vezes elas entram em embate com o chefe, porque muitas vezes o chefe ele se impõe pelo poder do cargo e o líder ele tem algo natural,
né, que emerge em relação aos demais e, consequentemente, eles acabam acatando e seguindo, por exemplo, a questão dessa liderança. Por que eu estou comentando isso com você? Porque eu acho que ainda se tem essa distinção dentro do processo empresarial do chefe e do líder, ou eu estou equivocado? Não, de jeito nenhum. Hoje, a gente vem observando há um certo tempo que muitas pessoas pedem demissão do chefe e não da empresa. E quando o fazem, isso já gera um contencioso trabalhista. Então, a gente precisa realmente ter que trabalhar esses líderes para evitar esse tipo de coisa. O nosso processo é de levar o entendimento, o acordo, onde houver essa discussão, esse debate, né? A gente vem observando nas empresas que nós estamos até trabalhando dentro, uma distância muito grande daquela pessoa que acha que é líder, mas é um chefe, ele tem como característica controle e comando, do que aquele líder inspirador, né? O líder inspirador é aquele que consegue envolver todo mundo e todo mundo ter um comprometimento para seguir numa direção. E hoje nós estamos vivendo num mundo que não tem, essas relações não estão muito bem maduras, e isso aí as pessoas não têm comprometimento. O jovem de hoje, se você for negociar um contrato de trabalho que tem que trabalhar 8 horas, tem jovem que acha que é muito tempo para trabalhar. Tem jovem que, num processo de recrutamento e seleção, tem que ficar muito claro para ele, por exemplo, a utilização do aparelho celular. Porque tem gente que, de repente, vai trabalhar numa empresa e acha que pode, durante o trabalho, ter acesso ao celular. Nós tivemos uma experiência recente com uma pessoa que fez um processo relativamente longo para contratar várias pessoas. Ele chegou no final do processo contratando cerca de 10 pessoas e o pessoal começou a trabalhar num dia, às 8 horas da manhã, às 9 horas um jovem veio e pediu demissão. E ele foi procurar entender, mas por que você está pedindo demissão? Porque eu não posso mexer no meu celular. Que curioso, e ele né? disse assim, mas eu pensei que você tivesse entendido que você está trabalhando na área de operações, você não pode ter acesso. Se não for para mexer no meu celular, eu não tenho interesse. Essa pessoa recorreu até a nós, assim, onde foi que eu errei? Porque foi um processo longo de recrutamento, de entrevistas, né, de dinâmica de grupo e tudo, mas às vezes subentende-se que não tem que fazer isso e as pessoas de hoje, eu não quero fazer julgamento, é muito complicado, mas a gente tem que tomar cuidado que às vezes nós temos valores que a outra geração não tem, a outra geração tem outros valores. É isso aí. E eu procuro levar o mundo assim, sabe? Não tem certo nem errado, nem melhor nem pior. Você tem que tentar entender a situação. Exatamente. E de uma maneira muito pessoal, particularizada, poder conduzir aquele processo. Porque hoje a gente está todo dia com sinais assim que sempre nos surpreendem do comportamento humano. E você sabe que você falando isso me fez lembrar muito uma teoria que as pessoas utilizam, por exemplo, era sempre a visão, e acho que é a visão do momento que se enquadra perfeitamente, da avaliação do particular para o geral, e não do geral para o particular. Porque hoje, por exemplo, você vive uma situação, isso daí com foco nessa nova geração, na linha de pensamento que eles têm, tá? Não dá para você, por exemplo, partir do geral, sob o ponto de vista de uma visão geral da organização e querer encaminhar isso para algo particular daquele indivíduo, né? O caminho hoje é o inverso.
Na visão deles, quer dizer, você tem que avisar, tem que a empresa tem que se adaptar. E a empresa se adaptar a ele. Verdade. Que é uma situação, ô Murilo, a meu ver, e talvez de você que esteja acompanhando o nosso bate-papo aqui nesse momento, é uma situação muito complexa, porque como a empresa vai se adaptar à realidade de cada um? Não tem como. Pois é. Né? Quer dizer, então, você tem duas situações aí, né? Que é esse jovem se adaptar à realidade empresarial, que muitas vezes eles são radicais a ponto de não, como foi esse caso aí que ele preferiu, a demissão, se demitir, do que se adaptar à questão da instituição. E aí tem um problema, por exemplo, que já está ocorrendo no mercado de trabalho, que as empresas reclamam que elas não conseguem as pessoas para ocuparem aquelas vagas que estão ociosas dentro da estrutura organizacional. É verdade. Aí, diante dessa situação que eu estou colocando, o que se pensar, né, no que se pode se trabalhar no futuro? Porque, na verdade, se você, sem nenhum trocadilho, mas se você for observar bem, é um conflito. Não, Milton, eu parto do princípio que tudo na vida, por eu ser um educador, tudo na vida parte da educação. Sim. Então, se as empresas estão com dificuldades com a mão de obra hoje, o que tem que fazer? Tem que formar e capacitar esse público e não buscar no mercado, no varejo. Eu acho que fica muito difícil. Muito difícil, né? E você, quando faz essa formação, capacitação, treinamento e desenvolvimento de pessoas, que é a meta, é o mote da Educorp, você já vai introduzindo a cultura nessas pessoas. Desde pessoas novas, você já vai formando essas pessoas. Eu acho que com a formação você consegue um resultado assim bem razoável. Porque hoje os conflitos que estão acontecendo entre o que uma pessoa jovem deseja e o que uma empresa precisa, a distância está muito grande. E com a educação é que a gente vai conseguir fazer isso. Equacionar isso, né? Exatamente. Agora, Murilo, levando-se em conta a questão empresarial. Tá? Obviamente, por exemplo, que as empresas elas estão numa linha de trabalho e no sentido de equacionar custos. Tá? Que eu quero dizer no seguinte sentido. Você tem que trabalhar com a venda, com o lucro, com o modelo de negócio, mas, ao mesmo tempo, você tem que equacionar esses custos, que em determinadas áreas, esses custos são muito elevados. Por que eu estou falando isso? Quando você fala sobre a questão de conflito, e você fala logo no início da nossa conversa aqui, que o custo do conflito, muitas vezes, dependendo do tempo que ele perdure, tá, é muito alto para a empresa. Por que eu estou falando isso? Você falou que vocês desenvolvem um trabalho dentro das empresas, no sentido de que a direção ou os próprios sócios entendam da importância da mediação como uma forma também de equacionar custos, reduzir os gastos. Como é que está a visão das empresas em relação a essa questão? Porque eu imagino que, como é algo relativamente novo, é relativamente novo isso aí. Sim. Né? As pessoas, tudo que é novo, as pessoas elas ficam um tanto meio preocupadas. No sentido será que isso daí vai dar certo e tudo mais? Qual é a reação das empresas quando vocês chegam, mostram e provam por A mais B que aquilo ali é um caminho seguro, é um caminho que de certa forma, vai ser interessante para o desenvolvimento da estrutura da empresa? Olha, Milton, é um trabalho hercúleo, como você mesmo disse, porque é um assunto novo e, como eu disse, da visão que aquele escritor tem da primeira metade do século passado, depois a segunda metade, e tem essa visão hoje de olhar o conflito de uma maneira diferente.
As empresas, em qualquer atividade que a empresa tem, um exemplo, planejamento estratégico, planejamento tributário, fusões e aquisições, né? Reestruturação de empresa, tudo isso precisa de um mediador, precisa de um líder capacitado para todas essas tarefas, todos esses fluxos de trabalho que a empresa projeta para o crescimento, o desenvolvimento, auferir lucro dela, ela precisa de uma pessoa para saber tratar com as pessoas. Sem saber tratar com as pessoas, as empresas não vão chegar onde elas gostariam. Então, todo esse trabalho que as empresas fazem, eu citei aqui, não há empresa que não tenha um planejamento. Nós estamos hoje aí diante de uma reforma tributária. Sim. Que as empresas devem já se preocupar com isso. E como que vai ser o trabalho dentro da empresa? Tem que ser um trabalho liderado, coordenado por uma pessoa que tenha conhecimento de ferramentas e tenha experiência para fazer a mediação de conflitos. Porque o conflito é muito natural, porque cada pessoa tem um interesse. Sim. Se cada pessoa tem um interesse, já resulta num conflito. Mas se esses interesses puderem ser costurados, se a gente puder trabalhar dentro dos interesses, de uma gama grande de interesses, o que é semelhante e o que é diferente, nós podemos pegar esses interesses e fazer uma comunhão para chegar a um determinado ponto. Mas para isso, as pessoas têm que ter essa capacidade. Na verdade, Murilo, quando a gente fala na figura do mediador, a figura do mediador é justamente desenvolver ações de diálogo, né? Levar as partes ao diálogo. Sim. Né? E automaticamente elas chegarem a um bom termo entre elas. Só que assim, por exemplo, quem está acompanhando a gente agora, porque muitas vezes as pessoas têm a visão do seguinte, a figura do mediador, ela pode ser considerada como uma função dentro do mercado de trabalho. Primeiro ponto que eu vou repercutir com você. E quem está acompanhando pensa da seguinte forma, mas espera aí, só um advogado que pode trabalhar como ou figurar como um mediador? Ou existem, por exemplo, outros profissionais que podem se capacitar e atuarem como mediador dentro das empresas? Eu falo isso, eu estou colocando isso, porque as pessoas que acompanham aqui, elas estão vendo que nós estamos discorrendo sobre um tema muito interessante, que ganha espaço cada vez mais, e aí o cara fica pensando assim, nossa, mas é um interessante, né? Será que é um mercado que está em alta e, de repente, as empresas elas vão estruturar, por exemplo, no seu quadro? Então, só para a gente poder ter uma ideia e responder para essa pessoa que está nos acompanhando nesse momento, Murilo. Olha, eu fiquei muito contente isso que você falou e eu, num determinado momento, você comentando, eu vislumbrei um futuro das organizações com uma área só para fazer mediação. Primeira coisa, a lei diz que para ser um mediador profissional, a pessoa deve ter o curso superior. Esse é o único requisito e, obviamente, depois ele receber toda a capacitação técnica e isso leva um certo tempo numa escola apropriada para ele se capacitar. Quanto tempo em média? Ele tem aulas presenciais que devem durar um semestre e depois ele tem que fazer o estágio nos fóruns, que todo fórum tem uma área chamada Sejusc, e aí ele tem que passar por essa experiência de presenciar, testemunhar as mediações feitas, mediações judiciais, e depois que ele tiver passado por esse estágio, ele pode ir para o mercado privado. Tá. Quando você mencionou isso, eu fiquei lembrando assim, quais são os requisitos? Requisitos não, quais são as capacidades que um mediador deve ter? Eu, em primeiro lugar, vamos entender a parte dura, o núcleo duro. Ele precisa saber técnicas de mediação. E isso
amplamente divulgado, tem muitos livros, cursos, inclusive eu dou curso para isso. E depois, Milton, aí é que vem a parte comportamental. Na parte comportamental, eu começaria com a arte de fazer perguntas. Ele tem que desenvolver essa habilidade. Ninguém nasce com isso. A pessoa tem que entender como fazer perguntas. Essa semana eu li uma frase do Luiz Fernando Veríssimo, onde diz assim: a gente procura entender, saber todas as respostas do mundo. Depois que a gente sabe dar todas as respostas do mundo, o mundo vem e muda as perguntas. Então, assim, a arte de fazer perguntas é muito relevante. Dentro desse fluxo de raciocínio, nós temos a escuta. Depois que você faz uma pergunta, você tem que ter a habilidade de escutar, a escuta ativa. E nós temos um escritor recentemente falecido, Rubem Alves, que ele dizia da importância, ele dizia assim: acordo pela manhã, vou ler os jornais e observo, identifico vários cursos de oratória, nenhum curso de escutatória. Então, escutar é uma habilidade assim muito importante, relevante dentro desse processo. Depois tem a empatia. Você se colocar no lugar do outro. Olha quanta coisa eu estou falando, não é muito fácil não. As pessoas têm que se preparar para isso, né? Depois da empatia tem o rapport e depois tem a gestão das emoções. Porque você está tratando com pessoas que emocionalmente estão muito aflitivas. Elas estão num conflito, estão nervosas e a pessoa tem que ter a habilidade de trabalhar com essas pessoas em conjunto e, como a técnica diz, saber fazer cálculos, que é conversar em separado com as pessoas e depois trazer as pessoas para a mesa novamente. Então, a gente entende que as empresas ainda não chegaram num ponto razoável, mas nada impede que as empresas façam uma reflexão a partir dessa conversa nossa aqui e a gente possa capacitar as pessoas de dentro da empresa. Eu acho que isso aí vai fazer com que isso redunde em resultados. E aí, quando tem resultado, fica todo mundo feliz. Não fica feliz quando o resultado está vermelho, né? Não é verdade? Doutor Murilo Furtado de Mendonça Júnior, estamos encerrando mais esse episódio do podcast Panorama de Negócios. Muito feliz mesmo de contar mais uma vez com a sua presença, sua participação aqui no Panorama de Negócios. O convite está aberto, venha quantas vezes quiser. Eu acho que quando a gente conversa, a gente sempre traz à baila temas que são extremamente importantes. É um conteúdo muito importante para quem acompanha o Panorama de Negócios. Mais uma vez, eu só tenho a agradecer. Não, todo o espaço, nós é que agradecemos, que como eu disse no início, eu sinto que o papel nosso é fazer a semeadura. O meu papel dando aula é poder rodar o Brasil e plantar uma sementinha ali de conhecimento, compartilhando experiência com as pessoas e levando com que as pessoas reflitam da importância das relações humanas, tanto na negociação quanto na mediação, conciliação e arbitragem. Gente, acompanhe esse episódio na página do Panorama de Negócios no YouTube e não se esqueça também de acessar as notícias no site do Panorama de Negócios em www.panoramadenegócios.com.br. Já fica o convite para você acompanhar o nosso próximo episódio, no qual a gente sempre traz algum assunto muito relevante para você, público do Panorama de Negócios. Até o próximo episódio, um grande abraço para vocês.